Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês aqui no canal. Antes disso, ó, deixa o dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Dito isso, vamos trazer atualizações da tabela e da classificação do Campeonato Carioca. Notícia boa, a Portuguesa recebeu hoje às 3h30 da tarde o Volta Redonda em seu estádio. O Volta Redonda abriu o placar, fez 1-0, mas tomou a virada da Portuguesa. O jogo acabou 3-1. Com isso, o Volta Redonda caiu da segunda para a quarta colocação e o pelotão do G4 hoje tem Flamengo com 14, Botafogo 13, Fluminense 13 e Volta Redonda também 13. O Bangu primeiro fora com 12 pontos e Vasco da Gama tem 8. Porém, Volta Redonda, Fluminense já tem 7 jogos disputados. O Botafogo tem 6, que é um jogo contra o Vasco, e o Vasco tem 5. A rodada encerra no sábado. O Vasco joga contra o Nova Iguaçu amanhã às 9h10 da noite em Brasília, e o Flamengo fecha a rodada no sábado, às 4h da tarde, contra o Resende, no Raulino de Oliveira. Com isso, o Vasco passa a depender única e exclusivamente dele para se classificar às finais do campeonato. Vencendo o Nova Iguaçu amanhã, nós vamos a 11 pontos. Não entramos no G4 ainda, mas ficamos a 2 pontos do Volta Redonda, a 2 do Fluminense e a 2 do Botafogo. Jogando esse jogo atrasado e vencendo o jogo contra o Botafogo, o Vasco pula de 11 para 14. Assumiria ali a liderança provisória com o Flamengo, que joga contra o Resende. Se o Flamengo vencer esse jogo ou empatar, ele ficaria em primeiro, o Vasco em segundo. O mesmo vale para o Botafogo, que também tem um jogo atrasado. Beleza? Mencionei para vocês agora de que o Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu em Brasília amanhã às 9h10 da noite. E o Vasco divulgou algumas informações importantes aqui no grupo da assessoria, como, por exemplo, a questão do desembarque do Vasco no aeroporto. Os torcedores normalmente vão se mobilizar para receber o Vasco nos aeroportos fora de casa, e a informação oficial do Vasco, que vem da assessoria de comunicação, é a seguinte: por orientação do próprio aeroporto de Brasília, em medida de segurança protocolar, o desembarque da delegação na chegada à capital do país e o embarque no retorno serão realizados diretamente na pista. O Vasco da Gama encara o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca nesta terça-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então a galera que quiser recepcionar o Vasco vai ter que ir para o hotel onde o Vasco vai ficar. Não vai conseguir ter acesso aos jogadores passando no saguão. Como informou, o desembarque do Vasco vai ser pela pista. Inclusive está passando para vocês imagens aí na tela do ônibus do Vasco pronto lá, aguardando. Eu vou deixar com vocês agora, inclusive, um vídeo que está circulando nas redes sociais da torcida do Vasco, lá no aeroporto, fazendo uma grande festa. Confere aí. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Não fez o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua forma se fez. No imensa torcida bem feliz. É a maior. Bate tudo, bate tudo desse país. No estrela da terra brilha ilumina o mar. Bom, e agora uma outra informação oficial do Vasco, vindo do Departamento de Saúde e Performance do Vasco, DESP, é a seguinte: o atleta Figueiredo apresentou quadro de dor muscular na coxa direita no treino de domingo e realizará exame de imagem nesta segunda-feira. O atleta Robson segue tratamento para quadro de dor na coxa direita e fará um novo exame de imagem nesta segunda-feira. O Vasco divulga a lista de relacionados para Brasília com as seguintes situações: goleiros, Rolls, Ivan e Léo Jardim. Então, Léo Jardim, pela primeira vez, está sendo relacionado para um jogo do Vasco da Gama. Defensores: Anderson Conceição, Léo, Lucas Piton, Miranda, Paulinho,
Paulo Vitor, Puma Rodrigues e Zé Vitor. Ou seja, nesse momento o Paulo Vitor realmente está à frente do Edmar. O Edmar sequer foi relacionado. E no jogo em São Januário contra o Resende, quando o Piton é substituído, o Paulo Vitor entra. Então realmente parece que o PV vem agarrando essa oportunidade. Meio-campistas relacionados: Alex Teixeira, Barros, Deluca, Galarza, Jair, Nenê e Raí. Novidades: volante Barros, que é primeiro volante, jogador de origem dessa posição, que é do sub-20, foi relacionado. O meia Raí, né, jogador que joga de 10 e joga também de ponta esquerda, destro, baixinho, muito habilidoso, da base também do sub-20 está relacionado. O Nenê volta a ser relacionado depois daquela substituição que ele teve ainda no jogo da Portuguesa, que inclusive ele marca um gol. Inclusive eu já vou trazer novidades sobre a provável escalação do Vasco, vai guardando aí, tá? Lembrando que o volante Rodrigo foi muito bem na partida contra o Resende, na vitória por 5-0, mas ele está suspenso. Ele jogou 3 jogos e tomou cartão em todos. Os 2 jogos do Expressinho, né, ele tomou amarelo, e nesse jogo do Resende, que ele ganhou a oportunidade de começar jogando, também tomou amarelo. Então tá fora. Com isso, nós devemos ter ou Barros jogando de primeiro volante, ou Deluca, que entrou no segundo tempo do jogo do Resende. Zé Gabriel, mais uma vez, não foi relacionado. Opção do técnico Maurício Barbieri. No ataque, Egnaldo, Eric Marcos, Peck, Orelhano, Pedro Raul. Figueiredo, né, que vai fazer esse exame de imagem, está fora da partida. Com isso, um provável time do Vasco para amanhã é Ivan no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Miranda, enquanto o Robson ainda segue fora, na esquerda Léo, na lateral esquerda Lucas Piton, na cabeça da área Deluca ou Barros. Acredito que o Deluca vai começar jogando, a não ser que ele não tenha condição de iniciar a partida, mas como ele entrou na segunda etapa do jogo contra o Resende, acho que ele deve iniciar, de repente saindo aí com 15, 10 minutos na segunda etapa, até aproveitar para o Maurício ver um pouquinho, dar uma observada no Barros. Ao lado dele, Jair, né, armando o time. Aí fica a dúvida: o Nenê voltou, o que o Barbieri vai fazer? Tira o Alex e dá o Nenê a condição de titular, porque ele teria saído por um problema físico e não por deficiência técnica? Ou não, Alex Teixeira foi bem e ele vai seguir com o Alex e deixar o Nenê no banco? É uma incógnita. Eu apostaria no Nenê começando e no Teixeira no banco. E aí na frente, Peck confirmado, Pedro Raul também. Qual é a dúvida? Quem joga na vaga do Figueiredo? O Eric Marcos tem entrado na vaga dele e joga justamente pelo aquele lado. Ele é destro, mas joga pela esquerda de pé invertido. Mesma situação do Figueiredo. Inclusive ele faz o cruzamento do gol do Pedro Raul, quinto gol do Vasco. Entrou bem. Começa jogando ou não? Outra possibilidade: o Orelhano começar o jogo, de repente passa o Peck para o lado esquerdo e deixa na direita o Peck. Uma outra posição também, mas o próprio Maurício Barbieri tem falado que tem preferido o Alex por dentro, era botar o Alex Teixeira na ponta esquerda, o Nenê por dentro, na direita o Peck e na frente o Pedro Raul. Mas eu acho que ele não vai fazer isso não. Ou o Nenê ou o Alex começam por dentro e um dos dois fica no banco. Na esquerda, quem larga na frente, na minha opinião, é o Eric Marcos. Acho que o Orelhano deve entrar no intervalo. Enfim, vamos aguardar. Então, um provável time do Vasco é esse aí, dentro de algumas variações, como eu acabei de citar. Beleza? Bom, galera, para finalizar, muita gente perguntando sobre o Marlon Gomes. Dieguinho, nosso cria volta quando? A CBF, inclusive, acabou de divulgar agora o time titular que enfrenta às 19h30 a equipe do Paraguai. Inclusive o Marlon Gomes está na foto do card principal como destaque do jogo. A seleção brasileira está jogando o hexagonal final. São 6 equipes, naturalmente você só pode jogar contra 5, e aí quem tiver mais pontos no final é o campeão, tá bom? O Brasil já fez 2 jogos, fará o terceiro agora às 7h30 da noite contra o Paraguai. O jogo será transmitido pelo Sport TV. Depois disso, restarão 2 jogos. O Vasco joga na quinta-feira contra a equipe da Colômbia e encerra a sua participação nesse hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 no domingo contra o Uruguai, tá bom? Então o Marlon Gomes, depois de domingo, se apresenta ao Vasco da Gama, beleza?
Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, talvez no final da noite, possivelmente amanhã no começo do dia ou até próxima hora do almoço. Eu ainda não sei exatamente qual é o horário que eu venho, tá? As informações deram uma minguada, então não adianta ficar também enchendo linguiça aqui não. Tendo novidade eu trago para vocês aqui no canal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!